Bom, a Ação Nacional está em São Paulo hoje para entrevistar nada mais, nada menos do que Mário Sérgio Cortella, que é escritor, educador e filósofo. Vamos falar um pouquinho sobre este livro dele aqui, né? Qual é a tua obra? Você já pensou sobre isso? Qual é a tua obra? Obrigado, Mário. Obrigado, fico feliz. Quando você diz estamos em São Paulo, esse ano faz 50 anos que eu moro em São Paulo. Eu nasci em Londrina, sou caipira do Paraná, o que se chama de pé vermelho, que é o nome que nós caipiras daquela região nos damos como apelido por causa da cor da terra. E a ideia de obra, né, ela é muito marcante para quem também é do interior, né? Afinal de contas, a grande pergunta é qual é o meu legado, né? Qual é o meu roçado, para usar uma outra expressão. Qual é a tua obra? Exatamente. A minha eu costumo dizer que é o futuro, né? Eu sou professor, né? De maneira geral, quem atua na área de educação escolar forma pessoas, forma a si mesmo, né? Mas acima de qualquer coisa, forma futuro. Né? E nesse sentido, uma reflexão sobre a obra é, acima de tudo, uma reflexão sobre qual é o nosso legado, qual é a nossa herança, o que a gente vai deixar que não estrague, não apodreça, não seja objeto de disputa odiosa, porque muita gente deixa coisas que geram fratricídio. Né? Nesse sentido, eu prefiro, né, não fazê-lo, pelo menos não fazer aquilo que não devo. Esse livro leva a gente a uma reflexão, tipo assim, do que é viver hoje, viver o futuro, como é que é viver o presente? De uma certa maneira, né, se você imaginar, dizendo uma coisa que pareceria óbvia, todo ser humano sempre viveu na era contemporânea, né, sem exceção. Em qualquer momento da história, as pessoas sempre foram contemporâneas do seu tempo. Por isso, cada um e cada uma de nós pensa, né, a vida, age a vida no seu tempo, no seu presente. Evidentemente que a ideia de passado e futuro, em filosofia, elas são abstrações, porque o que a gente tem concretamente, né, é um presente que se vive e se percebe. E o livro ele serve para que a gente não anestesie a nossa ação, que a gente não amorteça a nossa reflexão, que a gente não tenha uma vida que seja automática, robótica, uma vida que seja alienada em relação ao que se precisa pensar. Por isso, por ser um livro de filosofia, ele não é voltado só para quem estuda filosofia, ele é voltado para a família, para a empresa, para a escola, com a possibilidade de que a gente pense a vida em vez de apenas vivê-la. Claro que viver a vida, mas não uma vida que seja fora do próprio pensamento sobre ela. Para usar uma outra expressão, uma vida que seja consciente em vez de uma vida meramente automática. Posso dizer assim que missão é a mesma coisa que a obra? Sim, porque a ideia de missão, né, se você se lembra, na origem até, a palavra missão significa aquilo que você tem que fazer como a tua tarefa. Né? Até algumas religiões utilizam essa expressão, né, no sentido de qual é a nossa obra, qual é a nossa tarefa. Né? É curioso porque dentro do culto, por exemplo, dos católicos, quando se termina o culto, né, diz o sacerdote, vá, porque a missa, isto é, a missão, ela terminou, no sentido de qual é a obra daquele momento, daquele instante. E sim, a ideia de missão, aquilo que eu tenho como sendo, né, o meu modo de ação na vida, aquilo que também me cabe. Não cabe só a mim, mas cabe também a mim. E dentro das empresas tem aquela ideia da missão, visão, valores, que a gente muito vê. É uma né? coisa interessante, porque nos últimos 30 anos as empresas se colocaram essa ideia das pessoas terem ali dentro não apenas a compreensão daquilo que deve ser feito, mas também do porquê está sendo feito. Por isso, quando ela coloca qual é a visão, isto é, o que ela enxerga como sendo o modo de olhar a realidade e a própria ação da empresa, essa é a sua visão. Qual é a missão? Quase sempre as empresas colocam, ao serem perguntadas, serem os melhores nisto, né? Serem os melhores naquele produto, serem os melhores no reconhecimento da comunidade. Quase sempre a ideia de missão significa elevar, né, aquilo que se tem para um patamar superior. Por isso, nós também, né, nós temos que pensar qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, afinal de contas, por que faço o que faço. Em última instância, né, porque é que todos os dias acordo e vou fazer alguma coisa em vez de continuar exclusivamente, embora às vezes dê vontade, ficar deitado esperando o tempo passar. Tudo tem que ter um sentido, Marcelo. Tudo tem que ter um sentido porque nós somos um ser que não apenas vive, a gente tem uma inclinação para querer saber por que é que se faz o que faz. A vida nos coloca várias questões, mas há uma delas que é de uma profunda abstração, aliás, ela é o resultado até da percepção filosófica. A filosofia costuma se perguntar por que é que existe alguma coisa e não nada.
Pode parecer uma abstração muito profunda, mas é por que as coisas existem em vez de não existirem. A ciência, a arte, a filosofia, a religião são tentativas de resposta para essa questão. Quase sempre a ciência lida com os comos, isto é, né, como é que funciona, como é que opera, como é que está estruturado, mas raramente ela lida com os porquês. E esse porquê é exatamente o sentido das coisas. E a gente tem que utilizar a palavra sentido numa dupla acepção. Sentido como significado, mas sentido como direção. Para onde vai? Né? Para que vou? Por que faço, por que não faço? É óbvio que nenhuma pessoa em sã consciência ficaria o tempo todo pensando só nisso, porque senão você não age. Você não tem que pensar o tempo todo sobre o sentido daquilo que faz, mas não pode não pensar de vez em quando para que você não haja de forma robótica. Você sabe que a palavra robô, ou robota, ela tem uma origem, né, dentro do sérvio, que significa escravo. Né? E nesse sentido, há pessoas que são escravas da sua condição, isto é, não estão libertas daquilo que elas não conseguem entender o que é que as prende. Nessa hora, para não sermos robóticos, é bom sim pensar sobre o sentido. Sem dúvida. Bom, eu estou conversando aqui com o Mário Sérgio Cortella. Se você quiser adquirir este livro aqui, você pode ligar para os nossos telefones e também o site que está aparecendo aí no seu vídeo. E você pode adquirir esse livro. É sobre ele que nós estamos aqui batendo um papo com ele hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.